Vasco de olho em ex-jogador do Corinthians, tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes das notícias, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Renato Gaúcho foi criticado até por um jogador do Barracas Central, adversário que empatou com o Vasco em 0-0 na estreia da Sul-Americana nesta terça-feira em Buenos Aires. Dá uma olhada no que disse Dardo Milotti. E eu, como argentino, fiquei surpreso que um treinador ficasse fora do banco de reservas. Vale a lembrança de que Renato Gaúcho optou por não viajar para a Argentina para ficar treinando uma série de titulares que também foram poupados da partida. O da Gama está de olho em um ex-jogador do Corinthians, José Martínez, que passou recentemente por cirurgia no joelho e só volta a jogar no fim dessa temporada, interessa ao Cruz Maltino. Diogo Silva, representante do venezuelano, tem excelente ligação com o Vasco. Foi ele, por exemplo, recentemente quem acertou um pré-contrato do Paulinho, lateral esquerdo do América, jogador que vai ser reforço do Vasco a partir da metade do ano. Recentemente o Martínez foi sugerido ao Vasco, que gostou da ideia de contratá-lo agora, pagando salários apenas a partir do momento em que ele estiver completamente recuperado. Martínez que vai precisar de mais alguns longos meses até ficar totalmente recuperado daquela cirurgia que pode ter ocorrido durante suas férias na Venezuela. A dispensa no Corinthians, você lembra, marcada por uma série de polêmicas, entre elas a principal de que ele volta muito depois do restante do elenco, com a justificativa de que não conseguiu visto nem a renovação do seu passaporte na Venezuela por conta do caos depois da captura das Forças Armadas Americanas em relação a Nicolás Maduro, o presidente da Venezuela. Só para completar, a saída do Corinthians representou um baita prejuízo para o Martínez. Primeiro, porque ele perdeu toda a grana que teria direito no último ano de contrato em 2027. Em 2026, em vez dos 390 mil mensais a que tinha direito, ele tem recebido apenas 117 mil até o fim da temporada. 117 mil por mês até o fim da temporada. E Pedrinho, presidente do Vasco, detonou dois dirigentes de clubes rivais do Rio, BAP do Flamengo e John Textor, dono da SAF botafoguense. Declarações que surgiram nessa segunda-feira, depois de uma reunião na sede da CBF, para debater sobre a criação de uma liga única que representaria os clubes na construção do campeonato nacional e da discussão dos direitos de transmissão. Bora para as declarações, primeiro do Pedrinho falando sobre o presidente do Flamengo, BAP. Recentemente o presidente do Flamengo falou diversas vezes com sua prepotência e arrogância num tom que não me agrada. Quando eu pego um empréstimo com a Crefisa e o empréstimo é feito porque o CDI era mais baixo e eu pago menos. A preocupação dele não era um empréstimo, mas sim, de uma forma indireta, ele insinuou que eu pego o empréstimo no dia que eu perco por 3-0 por Palmeiras. Então, ele está colocando em dúvida o meu caráter, o caráter do meu treinador e o caráter de um elenco de 30 jogadores. Só para explicar essa história, no ano passado, o Vasco pegou 80 milhões de reais emprestados na Crefisa e acabou perdendo para o Palmeiras, que brigava com o Flamengo pelo título do Campeonato Nacional. O BAP fez uma série de insinuações que irritaram demais o presidente vascaíno. O Pedrinho ainda completou: como eu posso acreditar que uma liga vai funcionar sob o controle de pessoas que administram um clube dessa maneira. Sobre John Textor, abre aspas para o Pedrinho, o ainda dono do Botafogo, o Textor, que qualquer comentário que ele tenha que falar sobre a situação do Botafogo, ele diz respeito ao Vasco da Gama. Não é a primeira vez. Ele não sabe o que é o Vasco para brincar com certas frases. Tenho muito respeito ao Botafogo e seus torcedores, crianças, adultos, idosos, por isso minha solidariedade ao clube e ao João Paulo, o presidente. Não sei o que vai acontecer com o Botafogo e não me interessa. Pedrinho lembrando de toda a dificuldade financeira, SAF do Botafogo é de longe a que mais deve no país, algo na casa dos 3 bilhões de reais. Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas
Recentemente, ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. Perry caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Faltou respeito do técnico Fernando Diniz na chegada ao Corinthians com o Vasco da Gama. O que aconteceu? O que ele falou? A preparação para o jogo com o Remo. A viagem acontece hoje. Rolou outro jogo do grupo do Vasco na Sul-Americana. Deu Olímpia. Tudo isso e muito mais agora. Então vamos embora? Vamos para cima, porque aqui é o Fanático Vascaíno, a sua casa. Bom, direto e reto com o tema Fernando Diniz. Ao chegar ao Corinthians, na coletiva, ele disse que são 17 anos como treinador e ele se sente muito preparado para assumir o Corinthians. Disse ele que os 17 anos de preparação serviram para ele chegar num clube do tamanho do Corinthians. Andou para os outros por onde ele passou, inclusive o Vasco, Cruzeiro, São Paulo, Fluminense, fez média com o torcedor corintiano, chegando ao novo clube? Tinha necessidade? Qual é a avaliação que você faz? No Vasco é página virada, o trabalho dele deixou alguns pontos positivos, outros negativos, saiu com mais derrotas do que vitórias, aliás, levou muito tempo para ele ser demitido do Vasco da Gama. O presidente Pedrinho perdeu muito tempo com ele no comando. Já era para, na virada do ano, ter feito a mudança. Mas, enfim, achei desnecessária a frase comparando com os outros clubes, não só o Vasco, né, que agora ele estava num clube do tamanho do Corinthians, a preparação que ele teve. Enfim. Boa sorte ao torcedor corintiano, porque vai precisar. Vamos falar do time, né, que viaja hoje. Antes de falar do time, ontem rolou o jogo do grupo do Vasco e o Olímpia, que é o adversário do Vasco nesse grupo da Sul-Americana para avançar. Eu digo o adversário porque é o time a ser batido para sair em primeiro lugar. Venceu a equipe do Audax Italiano 2-0 e lidera agora o grupo. O Vasco recebe o Audax Italiano na próxima terça-feira em casa e no dia 30 desse mês faz a partida contra o Olímpia também no Rio de Janeiro. Depois sai para jogar 2 jogos fora e encerra diante da equipe do Barracas Central em São Januário. Os jogos com o Olímpia vão dizer o que vai acontecer com o Vasco nessa Sul-Americana. Bom, mas amanhã tem jogo, amanhã não, sábado, hoje é quinta. Hoje tem a viagem para Belém e sábado tem o jogo difícil diante do Remo. Tá, então, minha família, mais um giro de notícias exclusivas e atualizado do maior clube do Brasil. A gente tá falando realmente do maior clube do mundo, falando do mais querido e temido time do Brasil. Então peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para ficar atento sobre tudo que estamos falando do Vascão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.